Olá! A osteoartrite de joelho é um problema gigantesco, que afeta a milhões de pessoas. Mas olha só, um novo consenso europeu pode estar mudando as regras do jogo. Hoje, a gente vai mergulhar no que os maiores especialistas estão dizendo sobre as terapias baseadas em células e o que isso realmente significa para o futuro do tratamento. E para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, basta olhar para esse número. São mais de 500 milhões de pessoas no mundo vivendo com osteoartrite. É um problema de saúde global, e é por isso que a busca por tratamentos que realmente funcionem é tão urgente. Certo, então vamos direto ao ponto. Nesta nossa análise, a gente vai passar por 5 tópicos essenciais. Primeiro, vamos entender a dimensão do problema da osteoartrite. Depois, a gente define o que é essa tal de terapia baseada em células. Na sequência, mergulhamos no veredito dos especialistas. Aí, comparamos essa terapia com outras injeções e, por fim, a gente entende onde ela se encaixa como uma nova linha de esperança no tratamento. Então, a osteoartrite, que a gente chama de OA, afeta o joelho mais do que qualquer outra articulação do corpo. E assim, embora existam tratamentos, como fisioterapia, injeções, eles nem sempre trazem aquele alívio duradouro. Isso cria uma necessidade enorme de novas opções, de coisas que possam de fato fazer a diferença a longo prazo. E é exatamente aí, para preencher essa lacuna, que surge a terapia baseada em células, ou TBC. Ela faz parte de uma área muito promissora da medicina, os chamados ortobiológicos, que basicamente usam substâncias do nosso próprio corpo para estimular a cura. O que é fascinante na TBC é a ideia por trás dela. Em resumo, a terapia usa células vivas para 3 coisas principais: ajudar a regenerar tecidos, como a cartilagem, reparar danos que já estão lá e, talvez o mais importante, controlar a inflamação que causa tanta dor na osteoartrite. E dentro da TBC, as grandes estrelas são as células tronco mesenquimais. Dá pra gente imaginar que elas são a equipe de reparo do nosso corpo. E o mais legal é que elas não funcionam só como tijolos para construir tecido novo. A principal função delas é de sinalização. Elas liberam moléculas que agem como mensageiros, basicamente dando ordens ali na articulação para diminuir a inflamação e ligar os motores de cura do próprio corpo. Bom, com tanta novidade surgindo, o campo da medicina regenerativa acabou ficando um pouco confuso, e foi justamente por isso que a Sociedade Europeia de Traumatologia Esportiva, Cirurgia do Joelho e Artroscopia, a ESKA, fez algo incrível. Reuniu os maiores especialistas da Europa para criar um guia, um consenso claro e baseado em evidências. E olha, não foi um esforço pequeno não. Pensa só, 77 especialistas de 22 países diferentes se reuniram e chegaram a um nível de concordância de 8,2 em 9. Isso é altíssimo e dá um peso enorme para o que eles concluíram. A primeira pergunta, a mais básica de todas que esses especialistas precisavam responder, foi esta. A ciência que a gente tem hoje realmente apoia o uso da TVC para a osteoartrite do joelho? Já existe prova suficiente? E a resposta foi um sim bem claro. O consenso concluiu que sim, existe evidência clínica suficiente para apoiar a TBC como uma opção de tratamento válida. Isso por si só já é um passo gigantesco para legitimar essa terapia. Ok, então é uma opção válida. Mas a próxima pergunta é igualmente importante. Essa deveria ser a primeira coisa a se tentar? É um tratamento de primeira linha? E aqui a resposta é não. O painel foi bem específico nisso. Como ainda não tem prova de que a TBC seja muito superior a outras injeções mais simples, a recomendação é que ela seja um tratamento de segunda linha. Ou seja, uma opção para quando outros tratamentos mais simples já falharam. Certo, então é um tratamento de segunda linha. Mas para quem exatamente? Funciona para todo mundo, do caso mais leve ao mais grave da doença? A recomendação principal é para casos de osteoartrite de joelho de leve a moderada. É nesse grupo que os estudos mostram os melhores resultados. Embora possa ter algum benefício em casos graves, os resultados são menos previsíveis e as expectativas precisam ser bem alinhadas. Esse resumo aqui é muito interessante. Dá uma olhada nas pontuações de concordância. Para OA grave, 8 de 9 especialistas concordam que dá para usar, mas com cautela. Sobre as vantagens em relação aos corticoides, 8 em 9 confirmam que a TBC é mais segura e dura mais. E, em relação ao PRP, a concordância é quase total, 9 de 9, de que não existe uma superioridade clara. Ok, agora que a gente já entendeu o que os especialistas pensam, vamos fazer uma comparação direta. Como a TBC se sai quando a gente coloca ela lado a lado com as outras injeções mais comuns? Em comparação com os corticoides, a TBC tem 2 vantagens gigantes. Primeiro,
os efeitos dela duram bem mais. E segundo, que talvez seja o mais importante, ela é segura para a cartilagem. O uso repetido de corticoides pode até acelerar o desgaste, uma coisa que não acontece com a TBC. E contra o ácido hialurônico, o famoso AA, aqui, a TBC pode até trazer uma melhora clínica maior. A questão é que o AA é muito mais simples e menos invasivo de aplicar. É por isso que o AA continua sendo a primeira linha, e a TBC, que é mais complexa, entra como segunda opção. Agora, contra o plasma rico em plaquetas, o PRP. Bom, os dois são considerados ortobiológicos, mas as evidências não mostram uma vantagem clara da TBC sobre o PRP. E como o PRP é mais simples e menos invasivo de preparar, o consenso recomenda que ele seja a primeira opção ortobiológica a ser tentada. Então tá, juntando todas essas peças do quebra-cabeça, como que fica o caminho ideal de tratamento? Vamos visualizar agora a recomendação final dos especialistas. Essa escada de tratamento recomendada é muito clara. Primeiro degrau, tratamentos conservadores como fisioterapia. Se não resolver, sobe para o segundo degrau, injeções de primeira linha como ácido hialurônico ou PRP. E só aí, se essas opções também não funcionarem, a TBC surge no terceiro degrau como uma opção valiosa de segunda linha antes de se pensar numa cirurgia, por exemplo. E para não deixar nenhuma dúvida, a principal conclusão de todo esse trabalho gigantesco pode ser resumida na citação direta do consenso. As terapias baseadas em células são uma opção viável de tratamento injetável de segunda linha. Essa é a mensagem final. É aqui que ela se encaixa. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com consensos como este, que solidificam o lugar das terapias celulares, será que a gente está testemunhando o começo de uma nova era? Será que a medicina regenerativa, que usa o nosso próprio corpo para se curar, é o futuro definitivo para a saúde das nossas articulações? É algo para a gente pensar.